E aí, vamos falar de um assunto que, olha, dá um nó na cabeça de muita gente. Qual é a real diferença entre um container engine e um container runtime? Parece a mesma coisa, né? Mas não é. E hoje a gente vai descomplicar isso de uma vez por todas para entender quem faz o quê nesse mundo dos containers. Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar com a pergunta principal, depois vamos separar o joio do trigo, o que é o engine, o que é a interface e o que é o runtime, que é quem faz o trabalho pesado. Daí, a gente junta tudo para ver como eles conversam, a importância disso tudo para o Kubernetes e, no final, o que realmente importa saber. Bora lá? Beleza, vamos direto ao ponto. A pergunta que não quer calar e que está no coração de toda essa história é: qual software, no final das contas, realmente bota um container para rodar? Pensa aí, quando a gente digita Docker Run no terminal, o que acontece ali por baixo do capô? Quem é a ferramenta que a gente está usando e quem é a maquininha lá no fundo que faz o container ganhar vida? É aqui que o bicho pega, sabe? Porque é muito comum ouvir as pessoas usando engine e runtime como se fossem sinônimos. Mas pode acreditar, a história não é bem assim. Então, para a gente começar a desfazer esse nó, vamos olhar primeiro para a parte que a gente mais vê, a parte com que a gente interage, o Container Engine. Imagina o Container Engine como se fosse o gerente da obra. Ele é o cara de alto nível que recebe os nossos pedidos, ele é a interface, sabe? Seja pela linha de comando ou por uma API. É com ele que a gente fala: ei, cria um container para mim, ou baixa aquela imagem ali, configura essa rede. Ele meio que simplifica toda a burocracia do gerenciamento. Então, o que esse gerente faz no dia a dia? Bom, ele pega os comandos que a gente manda, vai lá nos registros, tipo o Docker Hub, para baixar as imagens, prepara o espaço de armazenamento e, o mais importante, ele delega. Ele passa a tarefa para o pessoal do nível de baixo, o runtime, para que o trabalho seja feito de verdade. Ele é tipo o maestro, que prepara tudo antes do show começar. E falando em gerentes, tem alguns bem famosos no mercado, né? Docker, claro, é o primeirão da lista, o mais conhecido de todos. Mas tem também o Todman, que tem essa pegada diferente de não precisar de um daemon rodando. E ainda tem o LXD e o RKT, que já foi mais usado. Todos eles são esses caras da interface, da camada mais alta. Ok, se o engine é o gerente que anota os pedidos, quem é que arregaça as mangas e vai lá na linha de produção para realmente construir o container? Ah, aí sim, a gente está falando do container runtime. O runtime é o peão da obra, o operário da nossa fábrica. Ele é o componente de baixo nível que pega as ordens do gerente e, bom, executa. Ele que vai conversar direto com o kernel do sistema operacional para criar o processo do container, garantir o isolamento dos recursos e cuidar de todo o ciclo de vida. Na prática, o que ele faz? É o runtime que vai lá e cria os namespaces e cgroups no Linux, que são aquelas coisas que fazem o isolamento do container funcionar. Ele monta o sistema de arquivos da imagem e, finalmente, dá o start no processo principal ali dentro daquele ambiente fechadinho. Ele cuida de toda a parte, digamos, hidráulica da coisa, a parte de baixo nível. E quem são esses operários? Bom, os mais conhecidos hoje são o Containerd, que para quem não sabe nasceu dentro do Docker, e o CryoDen, que veio da Red Hat. E o legal é que até esses caras, que são considerados runtimes de alto nível, geralmente chamam um outro especialista, um runtime de mais baixo nível ainda, como o Runk, para fazer o serviço sujo de falar com o kernel. Beleza, então agora a gente já conhece o gerente, que é o engine, e o operário, que é o runtime. Agora, vamos ver como é que um passa a bola para o outro, como é que essa cadeia de comando funciona na vida real. E essa separação, essa divisão de tarefas é a chave de tudo. É o que deixa o ecossistema todo modular. De um lado, você tem o engine, cheio de ferramentas para facilitar a nossa vida, para buildar imagem, gerenciar rede. E do outro, você tem o runtime, super focado, um especialista que só faz uma coisa: rodar containers, e faz isso muito bem, de forma eficiente e segura. Então vamos acompanhar a jornada do comando. A gente digita Docker Run. Certo. O Docker Engine pega esse comando, dá uma olhada, baixa a imagem se precisar, arruma a casa. Aí, em vez de ele mesmo rodar o container, ele vira para o lado e chama o Container Runtime, passando a ordem de serviço. E aí sim, o Runtime entra em ação e faz todo o trabalho pesado de criar e rodar o container de fato. É isso aí. O engine é basicamente um cliente que faz um pedido e o runtime é o servidor que atende esse pedido. É essa dinâmica que permite toda a flexibilidade do sistema, como a gente vai ver agora. Mas, no final do dia, por que essa separação toda é tão importante assim? Por que não deixar tudo junto? Bom, a resposta para isso tem um nome bem conhecido:
Kubernetes. O Kubernetes é esperto. Ele não quer ficar preso a um runtime específico. Então, ele usa uma espécie de padrão de tomada, chamado CRI, que é a Container Runtime Interface. Pensa na CRI como uma tomada universal. Qualquer runtime que tenha o plug certo, que fale a língua da CRI, pode ser conectado no Kubernetes. E isso é genial, porque dá ao Kubernetes a liberdade de trabalhar com diferentes operários, como o Containerd ou o CRO, sem precisar depender de um gerente específico como o Docker. E essa história não foi sempre assim. Antigamente, o Kubernetes era bem dependente do Docker. Tanto que ele precisava de um adaptador de tomada, um tradutor chamado Docker Shin, para conseguir conversar com o Docker. Mas aí, lá pela versão 1.20, o pessoal do Kubernetes avisou: olha, vamos tirar esse adaptador. E na 1.24, tiraram mesmo. Essa mudança meio que forçou todo mundo a usar runtimes que já viessem com o plug certo da CROI, o que no fim das contas deixou a arquitetura toda mais limpa e mais eficiente. Ufa, depois de toda essa história, vamos então resumir os pontos principais para não ficar nenhuma dúvida, beleza? Então, para fechar a conta, Engine é a camada de cima, a interface com quem a gente conversa. O trabalho dele é gerenciar. O Runtime é a camada de baixo, focada em executar. O Engine fala com a gente. O Runtime fala com o sistema operacional. Simples assim. Docker e Podman são engines. Containerd e CRIO são runtimes. E por que saber disso é tão importante na prática? Simples. Na hora que dá um problema, saber essa diferença ajuda a gente a procurar no lugar certo. A imagem não baixa? Provavelmente é algo no engine. O container não sobe de jeito nenhum, aí o problema deve estar lá no runtime. E claro, no mundo do Kubernetes, essa separação é a base de tudo. É o que faz a arquitetura modular dele funcionar tão bem. Então, da próxima vez que alguém for lá e digitar Docker Run ou ver um pod subindo no Kubernetes, a imagem na cabeça vai ser outra, né? Não é mais uma coisa mágica, uma caixa preta. Agora, a gente sabe que existe uma cadeia de comando bem clara. O nosso pedido vai para o gerente, o engine, que por sua vez passa a tarefa para o operário, o runtime. Entender isso muda tudo. Muda o jeito como a gente enxerga as ferramentas e, principalmente, nos dá mais poder para usá-las da melhor forma. Fica a reflexão. Como é que essa nova visão muda o jeito de pensar sobre o que acontece quando um container nasce?